vou falar de Alan Chaves. Quem é Alan Chaves? Alan Chaves é um pastor que repercutiu nas redes sociais na última semana, porque no dia 23 de junho ele apareceu, né? Ele fez questão de publicar o vídeo onde ele pregava no Muro das Lamentações, lá em Israel, e ele foi perseguido, né? Segundo o próprio, e as imagens comprovam, por falar de Jesus, né? Tá ele ali, bonitinho, mostrando o livro sagrado, a Bíblia, enquanto, né, israelenses o hostilizavam. Olha, eu termino até com os cachorros pedindo para sair, ó. Nem os cachorros quiseram a presença do digníssimo pastor. Eu vou trazê-lo aqui somente como figuraça, eu podia até descer a lenha, né? Mas não só como um ato cômico, mas sem enaltecer, claro, né? A gente não está corroborando aqui com a truculência que ele foi tratado, com as ofensas e com toda aquela hostilidade. Mas fica um figuraça, porque você vai lá no perfil do Alan, qual é a primeira bandeirinha que aparece lá? A primeira bandeirinha. Nené do Brasil, de Israel, cara. E ele é um missionário, é uma espécie de missionário. Eu não achei ao certo a denominação cristã evangélica a qual ele faz parte, mas ele é realmente uma espécie de missionário. Ele tem vídeos na Espanha, nos Estados Unidos, sempre em viagem, pregando o evangelho e afins. Seja que for, cara, aqui é muito curioso, porque ele é literalmente um caso, aí eu acho que é até pior, né? Porque ele estuda a palavra, ele prega, então as pessoas o ouvem. É diferente do Juninho do Pneu de Bom Sucesso, né? Que tem lá a bandeirinha de Israel e defende Israel contra essa pseudo-guerra contra a Palestina. Para ele é pior, porque ele talvez entenda o contexto melhor, sabe que ali as pessoas não querem ouvir falar de Cristo, por mais que de Jesus, por mais que exista cristão ali, como tem na Palestina também, seguidores da Igreja Católica, que acreditam no Messias, mas em suma, Israel não acredita, o judaísmo não acredita, é um falso Messias, né? É outra coisa. É mais um, não é um falso, é mais um. É mais um. Então, assim, o figuraça cabe nisso. Ele não é o primeiro e o último que vai passar lá para tentar falar, só que eu acho que há uma efervescência, assim, latente, com um extremismo religioso naquela região, e foi mais engraçado ainda que foram crianças, né, cara? Então, assim, a quinta série B estava saindo ali na hora do intervalo e esculachou o pastor, cara. Então, para mim, isso é muito engraçado, bicho. Não, é muita loucura, porque a gente já tinha falado sobre isso aqui em algum momento, acho que quando começou essa falsa guerra, exatamente dessa loucura que é os neopentecostais defenderem Israel, em que momento que isso essa junção maluca se fez, sabe? Essa interpretação equivocada, histórica e bíblica das separações religiosas ali não ficou muito claro. Enfim, e a galera, eu fui ver alguns comentários desse mesmo vídeo, muita gente falando que ele estava certo de ir lá pregar, muita gente falando que Deus, e alguns, né, comentando, e outros falando sobre a ideia de, como é que era?
que Deus ama os israelenses, mesmo eles não querendo ouvir a palavra, essa coisa dos neopentecostais que acabam falando, né, sobre como que eles imaginam a ação de Deus. Então eu achei muito, muito maluco, assim, né, o quanto que existe uma interpretação muito equivocada de como da sociedade em si, dos próprios sistemas religiosos e como eles funcionam. Agora, eu lançaria para vocês uma pergunta para sair um pouquinho dessa questão. Vocês acham que também houve um pouco de intolerância religiosa, talvez? Não sei, eu tô fazendo uma pergunta porque eu tava vendo o vídeo aqui agora, né, e fiquei ali me perguntando, inclusive aqui no Brasil, volta e meia a gente fala muito sobre a questão da intolerância religiosa, volta e meia a gente tem ali momentos, mais até do que ecumênicos, momentos interreligiosos, em que todos os líderes de todas as religiões procuram estar juntos, caminham até lá em Copacabana e tudo mais. Eu fiquei me perguntando se de repente não teria rolado isso. Essa era a primeira pergunta, que só basta só sim ou não. Se a vocês parece que sim ou não. A questão é que é contra a lei. Não é proibido fazer proselitismo religioso para menores de 18 anos naquela região. Esse é o mais curioso. E um rabino, em entrevista ao UOL, falou que não é intolerância religiosa, porque se ele fosse numa basílica e dizer que Cristo não ressuscitou, de que tudo foi uma farsa, coisa e tal. Seria um absurdo, sim. Seria um absurdo. Então, assim, 2 pesos, 2 medidas, até quando, o que a gente fala, o que a gente não fala. A questão do revide, do ataque, é também porque é um crime. Tanto é que alguém fala ali em hebraico que é contra a lei, de que muito daquela hostilidade ali é porque era um crime, ele não podia estar falando ali em praça pública sobre aquilo. Olha, eu não sabia que o Denis sabia falar hebraico, olha só. Tradutor. Ativei o tradutor aqui, ó. Brincadeiras à parte, foi até bom você ter trazido essa questão de que é proibido por lei. E aí eu fiquei assim, né? Como é que pode, se o cara coloca na sua página a bandeira de Israel e ele está lá, né? Ele está lá como missionário, acho que minimamente ele deveria saber. Acho que na verdade, então, ele só fez ali para aparecer, para mostrar que estava conseguindo, talvez, fazer algumas coisas, porque nem todos têm esse seu cabedal, Denis, essa sua capacidade vocabular de saber o que os meninos da 5ª série B estariam falando naquele momento, porque se você ouvir, às vezes pode até parecer que o cara estava sendo ali, por assim dizer, a palavra não é a mais adequada, mas estava sendo idolatrado, estava sendo aceito ali. A palavra do Senhor Jesus estava sendo aceita entre os pequenos israelitas. Vou te falar o que eu ouvi também. Teve um ali que gritou, cuzão! Eu ouvi. Não, cara, e é muito doido assim, porque se ele foi na intenção de criar uma falsa narrativa, de ser dessa ideia mesmo, fui pregar a palavra de Jesus e fui hostilizado para gerar um corte, para gerar uma comoção, por exemplo, para reforçar essa narrativa no Brasil de que os evangélicos, né, são perseguidos, de que eles também são vítimas de intolerância religiosa, ficou muito mal pensado, porque ele estava exatamente em Israel, que é uma coisa que eles defendem aqui, né? Que é um país que eles defendem, que eles estão aí pró-guerra, pró-Israel. Então, assim, cara, é muito figuraço, que foi tudo errado, né? Tudo, independente do objetivo que ele teve ali, tudo deu errado.